Quando começamos a temporada 2, eu disse que não ia responder diretamente a pergunta que ficou da primeira temporada, e agora, o que faço com o que sei? Disse que não existe uma resposta direta. Continuo a achar isso. Mas ao longo destes 5 episódios, e ao ler o que vocês escreveram nos comentários, percebo que há algo que acontece. Quando se nomeia o que estava sem nome. Não resolve. Mas muda. Nomear é o primeiro acto de apropriação. O que tem nome pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. O que pode ser questionado pode, eventualmente, ser escolhido diferente. Antes de gravar este episódio, li os comentários de toda a temporada. Não em diagonal, com atenção. E há coisas que ficaram que preciso de partilhar. Herança do dinheiro. O que ficou desta conversa? A maioria das pessoas nunca tinha pensado no dinheiro como herança. Tinham pensado como resultado de decisões, de circunstâncias, de trabalho. Mas como algo que foi transmitido, como um conjunto de crenças que operam antes de qualquer decisão? Para muita gente foi a primeira vez. Herança da mãe. O que ficou? Este episódio gerou o silêncio mais pesado. As pessoas que comentaram fizeram-no com muito cuidado, como se estivessem a tocarem algo que ainda dói. Isso era esperado. O que não era esperado foi a quantidade de pessoas que escreveram sobre a mãe que não tiveram a ausência como herança. Isso vai ficar comigo. Herança do fracasso. O que ficou? A distinção entre perfeccionismo como elevados padrões e perfeccionismo como proteção contra a vergonha ressoou de forma inesperadamente forte. Muita gente reconheceu-se aí, não no fracasso em si, mas no que fazem para nunca ter de sentir que falharam. Herança dos relacionamentos. O que ficou? A ideia de que muito do conflito relacional é colisão de heranças, não incompatibilidade de pessoas, fez algo nos comentários que é difícil de descrever. Havia um alívio. Como se finalmente houvesse uma explicação que não implicava que alguém era o problema. Herança do corpo. O que ficou? Este foi o episódio com menos comentários e os mais curtos. O que faz sentido, porque é o território mais difícil de articular em palavras. Mas o que ficou foi intenso. Muita gente reconheceu padrões físicos que nunca tinha ligado à herança. Alguns escreveram que foi o primeiro episódio que leram mais do que uma vez. Chegamos ao fim de 2 temporadas. 10 episódios. 10 heranças diferentes, cada uma com a sua linguagem, as suas raízes, as suas consequências. Mas há uma única ideia que percorre tudo. Que era a ideia da temporada 1. E que a temporada 2 apenas aprofundou. Herança invisível é tudo o que recebeste antes de poder escolher. Receber. Não é culpa. Não é destino. É contexto. E contexto muda o que é possível fazer a seguir. Porque quando percebes que uma decisão que pareceu tua tem história por baixo, quando consegues ver que o reflexo era herança antes de ser escolha, ganha espaço. E nesse espaço existe algo que não existia antes, a possibilidade de escolher com mais consciência do que foi possível até agora. Não escolheste o ponto de partida. Ninguém escolhe. Mas agora tens 2 temporadas de clareza sobre o que esse ponto de partida continha. É clareza, mesmo que não resolva tudo, mesmo que não seja suficiente. Sozinha, é o início de tudo o resto. Vou fazer algo que não costumava fazer, vou falar sobre o que eu aprendi ao fazer estes episódios. Não o que pesquisei. O que aprendi. Todo fechamento. Traz a tua voz diretamente. O que fizeste diferente? Depois de escrever algum destes episódios? O que viste em ti ao pesquisar estas heranças?
Há uma história pessoal que podes contar aqui. Que só tu podes contar, e que vai fazer este episódio inesquecível para quem chegou até ao fim. Fazer uma série sobre heranças invisíveis enquanto examinas as tuas próprias é uma experiência estranha. Escreve sobre padrões que herdaste. E reconheces-te a meio da frase. Pesquisas sobre como as crenças se formam, e vês exatamente onde as tuas se formaram. É desconfortável. É também o único tipo de trabalho que me interessa fazer. Perceber o que ainda não entendo completamente, e convidar-vos a perceber comigo. A temporada 3 de Herança Invisível existe. E vai explorar heranças que ainda não tocamos, a herança da espiritualidade e da fé, a herança do corpo coletivo e da cultura, a herança da casa física que cresceste a habitar. Mas há também um projeto paralelo que tem estado a crescer ao longo destas 2 temporadas, e que é a sua continuação natural. Se Herança Invisível é sobre o que recebeste antes de poder escolher, a próxima série é sobre o que fazes com isso. Chama-se Escolha Visível. Porque ver com clareza é necessário. Mas não é suficiente. Em algum ponto, a clareza tem de se tornar ação. E a ação de mudar padrões. Herdados têm as suas próprias regras, os seus próprios obstáculos, a sua própria herança por baixo. Escolha Visível começa quando Herança Invisível, temporada 2 terminar. Ficai atentos. Chegaste ao fim de 2 temporadas sobre coisas que doem de formas específicas. Sobre padrões difíceis de ver porque fazem parte de quem achas que és. Sobre heranças que ninguém pediu e que muita gente carrega, sem saber que tem direito a examinar. Isso não é pequeno. E eu não quero passar por cima disso sem o dizer diretamente. O trabalho de ver o que está sempre estado ali, mas nunca foi nomeado. É exatamente o tipo de trabalho que este canal existe para apoiar. Não para resolver. Para acompanhar. Transformação real é lenta. Tem recaídas. Tem dias de clareza e semanas de confusão. Tem um momento de perceber que fizeste exatamente o que querias parar, e escolher de novo, com menos julgamento do que da última vez. Mas agora tens algo que não tinhas antes de começares esta série, um vocabulário. Uma forma de nomear o que antes era peso sem nome. E peso com um nome pesa diferente. Pode ser examinado. Pode ser questionado. Pode ser colocado no lugar certo. Não escolheste o ponto de partida. Mas escolhes, agora, ao chegares até aqui, onde vais a partir deste ponto. Deixe nos comentários o que fica desta temporada. Uma frase, uma ideia. Um momento que vos fez parar. Eu leio. Eu guardo. E a temporada 3, e Escolha Visível, começam exatamente a partir do que deixarem aqui. Entender de onde vieste muda para onde vais. Herança Invisível. Temporada 2.